registrou mais um óbito por dengue. A gente vai conversar mais uma vez, já falamos bastante, mas vamos continuar falando. Jonatas, bom dia, tudo bem, Jonatas? Oi, bom dia, tudo bem? Bem, Jonatas, foi confirmado mais uma morte por dengue aqui em Matão, é isso? Isso, a gente confirmou o nosso terceiro óbito esse ano por dengue. Terceiro óbito, é pessoa idosa, é jovem? Você tem essa informação? É um paciente do sexo feminino, idosa, ela tinha algumas comorbidades. Esse óbito ocorreu no mês de abril, mas ele ficou em investigação, a gente estava aguardando o resultado de alguns exames, a vigilância foi realizar as investigações e agora no mês de maio a gente fechou o caso dessa paciente como dengue. Bem, Jonatas, registramos hoje 1.280 casos aqui em Matão. Uma pessoa fez essa pergunta para mim, eu vou repassar a você. Esses Uhum. 1.280 casos foram casos confirmados ou são casos atuais? Hoje, por exemplo, você tem no registro aí 1.280 pessoas hoje com dengue aqui em Matão, ou esse é um registro que vem acontecendo durante esse ano, Jonatas? É durante o ano. Esse número que a gente tem, 1.280, é do dia 1º de janeiro até hoje é 21 de maio. Até hoje, 21 de maio, então, quer dizer, Isso. não há esse número de pessoas hoje com dengue, mas isso não significa que o número não é alto, né, Jonatas? Sim, a gente percebeu que agora no final de abril para maio, a gente está tendo, em média, de 70 a 100 casos por dia confirmando por dengue. Tem dia que dá um pouquinho menos, tem dia que a gente fica nessa faixa, mas a média, nesse finalzinho de abril para maio, a gente está tendo, em média, quase 70 pacientes positivados com dengue. Jonatas, bom dia, Adalberto. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso departamento de jornalismo para falar desse assunto importante, alertar mais uma vez a população para que todos possamos fazer a nossa parte. 1.280 casos desse ano. É mais que o ano passado nessa mesma época, Jonatas? Sim, 2023 a gente finalizou o ano, eu não vou saber falar direito certinho, mas não tinha chegado a 1.300. Eu acho que foi 1.249 casos que a gente fechou 2023. Bem, essa situação da dengue a gente vê aumentando não só aqui no município de Matão, mas no país todo. Mais de 5 milhões de pessoas estão contaminadas pelo vírus da dengue. Isso é preocupante, por isso que cada um tem que fazer a sua parte. Você falava da terceira morte, que infelizmente aconteceu no município, registrada por dengue. Tem informação extraoficial, o Jonatas, que na semana passada uma pessoa de 90 anos de idade, também com comorbidade, está sob suspeita ainda, hein, de ser falecido por dengue também. É claro que isso há toda uma demora, porque precisa investigar, mandar aí fazer os exames para depois receber e confirmar, vindo aí da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. É assim que funciona, Jonatas? É isso, quando a gente tem uma morte suspeita, né? Então a gente faz essa coleta da amostra de sangue, a gente precisa mandar para Ribeirão, lá no IAL, e por causa dessa demanda da região, o IAL está demorando quase de 20 a 30 dias para ele estar emitindo o resultado, se é dengue e qual foi o tipo de dengue que a pessoa teve. Então, por isso que a gente tem uma demora nessa investigação. A gente só pode confirmar quando a gente tem uma resposta oficial do laboratório. Bem, se confirmado mais esse caso que chegou extraoficial para a gente, veio da própria família que passou essa informação, nós teremos aí mais uma morte, a quarta morte por dengue. Mas vamos aguardar o resultado oficial. Acompanhando o boletim que você nos enviou com a data de ontem, Jonatas, são Uhum. 3.749 pessoas notificadas, confirmadas 1.280, descartadas 1.892, aguardando confirmação 577. É um número alto devido ao aumento de casos não só aqui no município de Matão, mas em toda a nossa região. Começa a demorar um pouco mais para vir os resultados? Isso, essas 500 pessoas em investigação são tudo pessoas que passaram na unidade. Muitas vezes elas realizam o teste rápido, tipo o NS1,
e ele dá negativo, mas aí a equipe, a enfermagem, ela continua fazendo a investigação, porque às vezes se o paciente ele não for no período correto realizar o exame, o resultado do exame pode ser um falso negativo. Então, já para a gente já não fechar esse diagnóstico como negativo, a gente faz o acompanhamento desses pacientes por uma semana, 10 dias, a gente faz o IgG e IgM no sexto ou sétimo dia para a gente ter realmente o descarte. Muitas vezes o paciente, quando ele volta no sexto dia na unidade, ele estava com dengue positivo, porque quando ele procurou a unidade, o tempo de sintomas que ele falou na hora da triagem não é o tempo correto, aí o exame dá um falso negativo. E qual seria o tempo, Jonathan? Por exemplo, eu começo a sentir todos os sintomas de dengue. A gente sabe que confunde um pouco com gripe, com resfriado forte, que também está nessa época do ano. Eu devo procurar o posto de saúde em quanto tempo para fazer o exame? Sim, o que a gente pede para a população? Que quando ela sentir os sintomas, que ela conte 48 horas a partir do início dos sintomas. Porque o teste é quando, às vezes a pessoa fala 2 dias. Às vezes a pessoa apresentou os sintomas meio-dia ou 5 horas da tarde. Então, quando eu conto 48 horas, é a partir das 5 horas. Então, 48 horas eu vou ter, se eu apresentei na segunda-feira, eu vou ter terça, quarta-feira, a partir das 5. Se eu for, às vezes, na unidade fazer um teste às 10 da manhã na quarta-feira, por eu não estar no período de 48 horas, o meu exame ainda ele pode dar um negativo, sendo que ele não é um negativo, como a gente fala que é um falso negativo. Por isso que essa quantidade de casos em investigação, porque quando a gente tem um exame negativo, a gente já não está descartando ele de início. A gente está realizando a investigação para ver se realmente esse caso ele vai ser descartado ou se ele é um possível positivo e por causa do exame ele deu negativo. Tá certo, é importante se hidratar muito bem quando você sentir qualquer sintoma ligado à dengue. Se hidrata bastante, tomar muita água, é isso que os médicos falam e também a Secretaria Municipal de Saúde indica, bastante água. Jonas, começou na semana passada, na quarta-feira, novamente o serviço de nebulização veicular no combate ao mosquito da dengue. Esse serviço, eu tenho aqui a programação, vai até na sexta-feira, dia 24, mas você pretende fazer isso em toda a cidade, todos os bairros do município? Ó, a gente tem realmente esse cronograma até sexta. Provavelmente amanhã eu vou sentar com a equipe para a gente ver a possibilidade de um cronograma para outros bairros. A gente está monitorando. Eu gostaria de poder fazer essa nebulização veicular novamente na cidade inteira, mas eu tenho um prazo. Quando a gente segue as normas do Ministério da Saúde, existe um prazo que a gente pode estar passando desse produto, porque senão a gente começa a criar a resistência do pernilongo. Aí vai chegar uma época que quando a gente for passar essa nebulização, ela não vai ter efeito e a gente não vai conseguir matar o pernilongo. Então existe um prazo para a gente fazer a reaplicação do inseticida. Então a gente está monitorando os bairros. Teve bairro que já recebeu 1, 2 vezes. Então a gente vai dar preferência pelos bairros que já faz um tempo que não recebe essa nebulização e conforme os casos que tem no bairro. Se o bairro teve um aumento significativo dos casos, a gente vai tentar encaixar essa veicular. Mas agora, nesse período aqui, a veicular ela vai ser pontual. Conforme o crescimento dos casos no bairro, se a gente conseguir encaixar essa nebulização veicular, a gente vai estar realizando. Bem, Jonathan, daqui a pouco começa o frio e a gente sabe que nesse período do inverno os casos da dengue começam a cair também. Mas é importante que mesmo nesse período do frio que está chegando, a gente não pode parar e continuar fazendo a nossa parte, verificando se não tem nada que deixe água parada nas nossas residências. É isso? É isso, correto. Agora com o inverno, com as baixas temperaturas, o mosquito ele não é resistente, né? Então é onde a gente tem essa diminuição do Aedes. O que a gente gosta de reforçar, a gente não está agora num período chuvoso, mesmo sem esse período chuvoso há quase um mês que não chove, ainda continuamos achando larva nas residências. O inverno vai ser a mesma coisa. Mesmo sem o período de chuva, sem o Aedes, que vai diminuir a circulação dele, se a população não tiver consciência e o cuidado de cuidar do seu quintal, infelizmente ainda a gente vai ter casos. Ano passado a gente
teve transmissão de dengue o ano inteiro, mesmo no inverno, com uma quantidade muito menor, 5, 10 casos no mês, mas aí isso ainda aconteceu, sendo que nos outros anos, com o inverno, a gente zerava os casos. Mas ano passado, infelizmente, também às vezes por falta do cuidado do morador, a gente manteve a transmissão de dengue o ano inteiro, uma quantidade menor. Por isso que eu reforço pedindo a ajuda e a colaboração da população nos cuidados com o seu quintal. Tá certo, Jonathan. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso departamento de jornalismo. A gente sabe que você está num seminário importante tratando desses assuntos e de melhoria para o município. Obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, igualmente.